a gente vai falar da Aline do BBB que está no paredão, né? Uma participante assim que chama atenção, né? Ela não passa despercebido lá, não. Certo. Desde o começo, André, eu não sei do Big Brother, gente. O que eu sei é muito pouco. Então, a Aline, né, ela tem como se fosse três pessoas diferentes. Na primeira semana, ela foi aquela mulher, assim, de presença, de atitude, sabe? Na primeira semana, a gente imaginava, opa, vou torcer para essa moça, pelo menos eu, né? Aí depois ela se envolveu com o Diogo, foi eliminado. Aí depois, quando ela se envolveu, ela ficou assim, morta, a pessoa tá apaixonada, acho que fica meio boba, né? E aí ela se envolveu com ele. Sem reação, sabe? Assim, boba que eu falo é sem reação. E aí, depois do Diogo foi eliminado, a Aline ativou o modo 220, sabe? Aquela pessoa, nariz empinado, soberba, só ela tem razão, sabe? Não sabe ouvir, até os próprios participantes falam para ela que ela não sabe ouvir. A pessoa tá falando, ela quer falar junto, sabe? Ela não tem a humildade de falar, opa, eu tô errada, né? Não reconhece o erro, sabe? É uma participante, assim, que estava precisando no BBB para movimentar, né? Só que é uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, né? Então isso divide opiniões. Acho que a maior parte das pessoas não gostam dela, mas ela vai marcar a história do programa, né? Porque todo mundo dessa edição acho que o povo vai esquecer. Né? É tudo apagado. Ela é aquela pessoa 220, então a gente vai lembrar dela acho que para sempre, né? Então, como se Sim. fosse três Alines. Então, se você lembra que eu fiz, né, o mapa do Big Brother e eu falei que faltava gente para movimentar, porque assim era um Big Brother que ia ser muito calmo, porque não ia ter Sim, gente para briga, né? Quem é, eu achei que poderia movimentar na briga seria o Diego, mas ele está muito centrado em não fazer isso de jeito nenhum, né? Pelo que a gente tinha visto do mapa dele. Mas enfim, a Aline, ela é uma pessoa que ela tem o ascendente em Leão, então ela já tem uma coisa, uma questão da superioridade. Ela tem cabelão? Gente, não vi nem ela. Ela tem tem. cabelão? Na verdade, ela entrou com aquelas trancinhas, né, colocadas, aí tirou, aí tem aquele cabelo meio, quase meio black, né, e aí volta com a trancinha, tira, enfim, mas tem um cabelo que chama atenção. É o cabelo que chama atenção. Então, assim, é a pessoa que tem o ascendente em Leão. E ela tem Marte na casa 8 e 9. Então, ela já por si, ela deve ser uma pessoa nervosa. Não é sempre assim, tá? Ela é mulherinha. A gente tem o Yin e o Yang, que é o nosso é, contrabalanço aí. E ela, por ser muito Yin, é exatamente o que você falou. Por ela estar apaixonada, fica submissa, fica um pouquinho mais calma, mas depois, gente, ela não ia durar muito tempo fingindo que é uma planta, porque ela não é, tá? Aliás, ela tem Vênus fazendo conjunção com o Sol, porque Vênus, ele não fala só do amor, ele fala do dinheiro. E a Vênus e o Sol dela fica bem na casa 11, que fala dos projetos de vida. Então, ela deve ser uma pessoa muito ambiciosa, muito, que faz muita coisa por dinheiro. Isso é errado? Não sei até onde é errado, porque eu acho tão caro viver que, sei lá, mas eu acho que quando falta senso na pessoa, ela pode fazer coisas que até Deus duvida, até virar outra pessoa, até virar uma pessoa que ela não é Yang, mas ela é muito nervosa. Isso ela é muito, muito mesmo. Sim. Ela tem problema em se comunicar, porque quando ela nasceu, o Plutão estava retrógrado em Escorpião. O que isso significa? Que a hora dela se comunicar, ela pode se comunicar, tipo igual cobra, sabe? Ela pode, às vezes, ela nem tá com a intenção, gente, magoar as pessoas, porque ela é terrível. Ela tem problema com a comunicação, problemas graves, tá? E aí eu fui olhar, né, a revolução dela para ver como é que fica. Eu descobri a data de nascimento e aí a gente movimenta mais ou menos, né? Eu fiz algumas perguntas para o André, óbvio, porque eu não a conhecia. E aí a gente manipula e faz o acerto de horas, tá? Pode ser que eu esteja errada? Pode ser, gente, porque
quando eu vou fazer acerto de hora, eu faço um questionário para a pessoa. E aí eu vou colocando ponto a ponto e vou ajustando o mapa. É muito difícil, não é qualquer astrólogo que faz. Eu tenho que fazer pelo menos 10 dias antes da pessoa. É muito difícil, assim. Tem que ter uma dedicação de muito tempo, porque eu tenho que ficar ali controlando. Não que eu fico 10 dias fazendo, mas eu preciso de mais tempo, porque eu tenho as outras pessoas para atender. Tanto que é complicadíssimo. Tem astrólogo que não faz de jeito nenhum, eles pagam para não fazer, que realmente é muito difícil. E assim, quando ela entrou esse ano, ela já entrou com ascendente em touro, que dá uma preguiça na pessoa, tipo, a pessoa fica meio desanimada, tudo. Só que Marte está na casa 12 dela, entrou na Revolução, que aí a gente vê como que fica o ano, tá? E ela tá, gente, ela tá maluca, assim. Ela, a qualquer momento, ela é uma panela de pressão a ponto de explodir. Eu acho que ela tá soltando um pouquinho cada vez mais, né? Sobre isso. A lua dela tá na casa 8. Ô, André, só um Oi. instantinho. Tem alguém aqui perguntando sobre o Bolsonaro. Eu vou falar mais. Eu vou Daqui a falar daqui a pouquinho. pouco. Fica aí na live que eu vou falar, é verdade. Desculpa, eu não vi que Isso. você estava escrevendo, senão. É, é Desculpa, isso. então. É que a gente Bom, divide a live por assunto, tá, gente? É os signos da primeira parte, quem perdeu, a Aline do BBB, aí depois é do caso Vitória, Maicon e depois Bolsonaro. Então é dividido por assunto, tá bom? Quem isso, quiser ver, fiquem aí. isso. E aí ela tá com uma lua, tudo bem que tá em Capricórnio, que deixa um pouquinho mais aterrado, porém pensando mais no dinheiro. Só que tá bem na casa 8 trazendo instabilidade. Então, assim, ela já perdeu o controle das emoções. O que ela estava controlando, fingindo que estava dormindo ou viajando, ela já não tem mais esse controle. E então ela tá realmente assim a ponto, uma panela de pressão. E se acaso ela ficar, nós Hum, vamos ver mais briga, mais problema. Ela vai acabar saindo ou por agressão, porque ela tá hum. muito, ela tá. Ela já chegou a levantar assim para cima de alguém? Não, ainda não. Ela só na voz Ainda mesmo. É. Ainda não, porque assim, ó, pelos cálculos que eu fiz hoje, eu olhei pelos trânsitos diário dela, pode ser que ela não saia hoje, não, viu, André? Pode ser. Pode ser que ela Tá indefinido, é. Embora, assim, tá as indefinido. enquetes tá apontando a saída dela, sabe? Mas, assim, é uma porcentagem, uma diferença pequena, então pode ser que mude, né? Não tá definido. Entendi. Eu não sei não. Ela tá com mais chances de ficar, não que ela fique para final, tá? Lembra, eu tô tentando fazer porcentagem e dela fica entre 55 e 60%. Não, ao mesmo tempo que você tá falando que não gosta e que ela mudou o jeito, parece que tem gente que tá gostando disso, desse auê. Uhum. Sei. Porque mais ou menos, acho que é isso que movimenta o Big Brother, né? Porque É, aí tá, que fique gente boazinha lá, a não ser que vá tirar ela, como tiraram a Carol com K, né? é, Para exemplo, aqui ninguém faz isso. Mas eu acho, assim, pelos trânsitos que ela tá passando, tá? Pela astrologia, não é a Paula que tá falando. Ela tá com chance de ficar. Ficar hum, aí bem e na estratégia dela, a não ser que ela surte e ela tá a ponto de. Eu não sei como ela não surtou. E é, sabe o que vai acontecer se ela ficar? Ela vai falar, ai, sou querida, fiquei. E vai se achar, né? aí, meu filho, é que a porca vai torcer o rabo. É, Porque aí ela já tem o ascendente em Leão. Ela tá com essa lua em Capricórnio, então ela tá chega chegando, né? Ela tá com muito assim. Só que esse Marte pode atrapalhar ela. O bom é que Marte entrou no movimento direto, então tá andando, tá indo. Então pode ser que ela se controle bastante. Mas ela vai até agressão, ela pode vi, fazer pela configuração dela. tá, Alguma entendi. pergunta? Então, ô Paula, ela assim, ela já entrou com bastante seguidor, né? Mas ela foi, acho que a única até agora dos anônimos que entrou lá que passou de 1 milhão de seguidor, porém ela entrou com muito seguidor. Então, assim, ela vai se dar bem aqui fora profissionalmente, artisticamente e assim, ou vai ser uma participante assim esquecida, né? Não vai ter trabalho, assim, publicidade, essas coisas, vai ter um pós-BBB bom?
Ela pode se dar muito bem, André, muito mesmo. Porque ela tem a casa 5 em Sagitário, que tanto pode falar sobre ela ser uma ótima advogada. Ela, eu acho que ela já, pelo que eu vi, né? Ela já é policial militar, se eu não me engano, é isso? Ela Ou será que acabou eu tô- exonerando para entrar lá, mas ela era policial militar Policial na Bahia, em militar, Salvador. é, tudo é ligado à justiça. Ela é uma boa comunicadora também. Ela tem o meio de céu em Gêmeos, gente. Então, assim, ela pode se dar muito bem. Ela tem esse ascendente em Leão, é primordial para ser artista, para se mostrar mesmo, se aparecer nisso, né? Ela não tem essa timidez, ela tem desenvoltura. Nossa, ela tem muita chance de se dar muito bem depois do Big Brother. Por isso que ela É, deveria cuidar da imagem, né? Porque se ela é, ficar com uma imagem de muito briguenta, ela pode não se dar bem depois, né? Então, precisava dar um toque de diplomacia. Eu sempre brinco o arquétipo, né? Usar os arquétipos, o arquétipo do libriano, que está sempre em cima do muro, para ela continuar, porque assim, ela tem chances de ir muito bem, assim, pelos trânsitos dela, o trânsito dela tá muito bom, pode ser que ela não saia hoje. E aí tá. nós vamos ver a Aline mais poderosa ainda, porque ela não saiu, mas É, assim, né, hoje os trânsitos estão pesados, então, hum, mas na minha opinião, no mapa astral pode ser que ela fique. entendi. Tem chance, né? Tem chance. Tem muita gente que odeia, mas tem muita gente, tem gente que Pois gosta, é, né? é o Porque que ela tá movimenta. movimentando o programa. E no fim a Graciane saiu. Saiu, né? Por que que você acha que ela saiu? A Graciane, é porque assim, ela era falsa, né? Tipo, o Ela cara, o falsa. Diego, era amigo dela, ela falava pelas costas, entendeu? Isso aí foi o que pegou, né? O Diego, assim, ele tá apagado, mas o povo gosta dele, né? Dele, da irmã dele. E aí você tem uma pessoa que você confia, que tá lá do seu lado, e a pessoa fala mal pelas costas, né? Então foi isso, o povo encarou ela como uma falciane, né, a Graciane? Então foi isso que fez ela sair, sabe? Hum. É, não E tem jeito. Eu acho que no dia a dia ela não é assim, mas na casa a gente não sabe, né? é, Como é que é você vai isso. agir, o que que você quer fazer, estratégia, e acaba. E quem tá aqui fora vê outra coisa, né? É, Enfim. isso mesmo. Ô, Paula, e a vida amorosa da Aline? Porque assim, lá ela se envolveu com o Diogo, né? E aí ele saiu, e aí ela tem caminho com ele, não sei se dá para dizer, ou vai seguir com outra pessoa, caminhos abertos, fechados. Ela tem caminhos abertos no casamento, porém, ela é uma pessoa que ela não suporta muito é, ficar com uma pessoa se for muito banana, ela precisa de um homem tipo militar também. Ela precisa de um homem com mais pulso firme. Não sei se é o caso do Diogo, porque o Diogo é uma pessoa um pouco mais sensível. Ele é uma pessoa mais com mais sensibilidade. Pode ser que dá certo, pode ser que sim. Gente, a gente tem que lembrar que o Big Brother, ele precisa formar casais, né? Porque os É. casais foram os grandes. Então, assim, de repente, a ideia dela era uma, mas a ideia dele era outra. Tipo, vou formar aqui, que ele não é muito do... Eu acredito que não, eles não ficam juntos, não. Mas ela não tem Não. impedimento do amor. Aliás, ela vai casar e vai casar muito bem. Só que ela Olha, não tem muita paciência, não, para homem mole. Tem que ser uma pessoa que seja mais dura, inclusive com ela. Ela gosta de ser mandada. é, É tá bom. interessante. É, é isso então. Oi, Paula, tudo bem? Oi, André, tudo bem? Tudo bem por Tudo, aqui. tudo bem também. E vamos para a previsão do tempo, né, que a gente faz toda live. Como tá o tempo aí? Porque nós somos meteorologistas também. É, O tempo aqui está muito bom, André. Agora acho que acertou. Porque assim, tá aquele calor de dia, não aquele calor insuportável, porque eu pingava assim, suor durante o dia. Tá aquele calor gostoso e à noite dá uma boa esfriadinha. Então, dá até para usar um lençolzinho, dormir um pouco mais em paz. O problema é que teve chuva, né? E aí, o que que atiçou? A dona Dengue. Aqui tá feia a hum, coisa, viu? Aliás, entendi. pessoal, cuidar do quintal aí, porque olha, tá.
E eu vi um médico falando que a dengue é uma gota de água e ela sobrevive, né? Água Então, parada limpa, né? é. Foco para dengue. Aqui tá a mesma coisa, muito calor durante o dia, à noite dá aquela refrescadinha, mas tá bem, né? Tá Sim. tudo tranquilo. Tá. Agora tá com cara de outono, até falar outono, porque eu falei errado, que era inverno. Alguém ficou absurdado. Eu falei, gente, só errei. A A gente gente pode troca. errar. Pô, alguém ficou muito absurdado. Então vamos falar dessa. Hoje a live promete, hein, André? Bastante assunto, né? Bastante assunto. Eu fiz algumas descobertas aí, principalmente aí do caso Vitória, porque eu não consegui a data de nascimento do Michael e essa É. semana eu consegui. Ah, Então vamos ter algumas revelações, porque eu sabia de um lado, mas eu não sabia do outro. Da Aline aí do BBB, que hoje será que ela sai? será? Eu acho que sim, né? Mas A vamos gente ver o que tem. que você vai dizer. E sobre o Bolsonaro, porque a gente o mapa, gente, ele é muito complexo, então a gente pode estar revisando aí, né, a questão do Bolsonaro e ver como estão os trânsitos diários, do que pode acontecer aí depois dessa audiência que ele está tendo hoje. Eu acho que é audiência que chama. Opa, ligo. Sim. Deu Tá me certo? ouvindo? Eu tô te ouvindo, tocou alguma coisa, mas acho que foi aí, né? Foi uma ligação. Entrou uma ligação, já desliguei. Tá certo. Então vamos começar pelos signos, quem está curioso. Vamos, Vou falar de uma coisa muito vamos sim. importante, André. Essa semana, no dia 29, quando entrar a lua nova, a lua nova que vai estar em Libra, nós vamos ter um eclipse. Então, o Sol, ele está em oposição à Lua, o Sol que está em Áries. Áries é um eixo, né? Áries Libra é um eixo de oposição ou de complemento, depende, né, de como é interpretado o mapa. Então, esse eclipse vai ser muito forte, tem alguns signos que vão sentir mais, como, por exemplo, os, o, ai, desculpa, os signos que vão sentir mais esse eclipse, que é Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, tá? São pessoas que vão sentir mais. Esse eclipse, ele vai falar sobre fim de ciclos, fim de ciclo natural, então não adianta forçar nada, querer, as coisas vão acontecer naturalmente. Uma dica para quem vai passar aí pelo eclipse, como ele vai ser num sábado, aproveitar, né, que é um dia que muita gente está em casa, não é todo mundo. Sabe aquela hora de revirar as gavetas, jogar tudo fora, cortar ciclos, fechar, falar, olha, não, isso daqui não está dando certo, vamos tentar alinhar para o início do fim, de repente. Esse eclipse pode ser aliado e te ajudar, em vez de ser só uma coisa ruim. Claro, tem alguns signos que já estão sentindo os efeitos desde o outro e vão sentir essa semana também. Esse eclipse, ele está muito forte, ele está pegando algumas questões, então essa semana a gente pode ter aí notícia de, por exemplo, terremoto, pode pegar alguma questão de serviço de tecnologia, internet, parar de funcionar, porque aliado a todo esse problema aí, que é o eclipse, entenda que esse tipo de manifestação no céu mexe com o gravitacional da Terra e mexe com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós nunca podemos esquecer que a gente é basicamente feito de água, então mexe com a gente também. Então, mexe com as marés, vai mexer com a gente também. Então, minha dica é: faça muita oração, faça os cortes que tem que fazer, sem forçar, inicie para o caminho do fim. Aliado, como eu estava falando, aliado a tudo isso, a gente tem Mercúrio retrógrado. Então, assim, essa parte de comunicação, evitar as brigas, porque tudo vai estar confuso. Você pode brigar por uma coisa que nem está fazendo sentido, entendeu? Então, assim, é um final de semana para ficar em casa? Final de mês, né? Ajuda também um pouco, pessoal. Fica meio duro, né? Mas, assim, aproveita, fica em casa, faz uma limpeza, tá
passa anil na casa, dá aquela limpeza, um sal grosso, uma oração, qualquer coisa dentro da tua fé que você se liberte de algumas coisas vai ser muito bom, tá bom? E pode atingir alguns signos com documentos. Como é sábado, às vezes as pessoas não vão assinar muitos documentos, né? Então, evitar fechar contratos, espera o eclipse passar, deixa para segunda-feira, pensa um pouquinho, tá bom? Então, vamos para os signos, os arianos, vamos para o signo de Áries, André. Os arianos estão com energia meio que destruidora, por causa de Mercúrio retrógrado. Precisa medir o que fala para não enfiar os pés pelas mãos, tá bom? O eclipse é um signo que vai pedir muita reflexão, tá? Grana entrando, pode entrar aí um dinheiro entrando aí para melhorar aí o astral do ariano, que está um pouco tenso, tá bom? E a carta para o ariano é o cão, né? Que traz aí boa sorte, traz aí lealdade, confiar em quem está do teu lado é importante, tá? Vamos para o signo de Touro. Touro está pedindo um chá de sumiço. É para o taurino ficar quietinho essa semana, tá bom? É para reavaliar também, tá? Essa semana tá pedindo. Júpiter vai trazer uma alegria aí para os taurinos, que é o dinheiro, dar um up no bolso aí, que o taurino tá precisando, tá? Alguém pode aparecer aí querendo criar uma grande treta. Sai fora, taurino, fica na tua, vamos ficar em casa. Final de semana pode ser que dê uma esfriadinha aí, os taurinos ficar cobertinho debaixo da coberta. Netflix e pipoca, tá bom? A carta da semana é a chave, que tá trazendo aí problemas com soluções à vista, tá bom? Tá chegando aí as soluções para os problemas. E as portas estão abertas aí para o taurino. Para o signo de Gêmeos, sonhos aí intensificados, Mercúrio está atrapalhando um pouquinho, deixando mais impaciente do que já é. No final de semana, para quem está solteiro aí, pode rolar um pedido de namoro, um pedido de casamento para os que estão esperando, tá bom? E a carta que saiu, ó, a criança, nem é só pedido de casamento, não, tá? Pode vir aí um bebezinho aí, quem não se sabote, a criança traz para a gente novos começos e espontaneidade. Essa espontaneidade tem que ser cuidada por conta de Mercúrio retrógrado, para não falar besteira. Vamos para o signo de Câncer. Câncer tá um pouquinho melhor, Marte estava muito retrógrado e atrapalhando um pouquinho os cancerianos. Mas esse Mercúrio retrógrado pode causar ruído, briga, alguma coisa, tá bom? O eclipse vai pedir renovação, os cancerianos serão atingidos, então presta atenção aí esse final de semana, tá bom? A carta, os pássaros, tá pedindo que conversas importantes vão entrar à tona, tá bom? Vão chegar aí e pode ser bem no eclipse. Respira e pensa no que vai falar. Para o signo de Leão, o Sol, ele tá brilhando na casa 9, que o Sol é ligado ao Leão, né? Então, tá pedindo também cautela, colocar os projetos no papel, os relacionamentos aí, trazendo mudanças para o relacionamento, esse eclipse. Eu acho que o leonino vai sofrer um pouquinho, apesar de não ser um dos signos mais atingidos, mas tá atrapalhando, tá amarrado um pouquinho. Deixa as coisas, os projetos para a próxima semana, deixa o eclipse passar, tá bom? A cruz, a carta da semana, falando aí de obstáculos. Então, deixa para pensar semana que vem, vamos refletir um pouquinho, tá bom? Para o signo de Virgem, vai ter que erguer a cabeça aí, porque não tá fácil, né? O dinheiro tá gastando à toa, sem necessidade, sem esperar. Pode ser que surja aí um problema com seu romance secreto virginiano. Se você tem romance que é secreto, vai vir à tona e vai vir daquele jeito, com bagunça, do jeitinho que você odeia, tá? Então, veja esse eclipse se na hora de terminar esse romance aí secreto, alguma coisa que não tá certa, tá bom? A carta, ó, chicote, é briga, atrito, e todos desnecessário, porque você se colocou nessa situação, tá? Então, cai fora aí, canceriano.
Para o signo de Libra, essa semana é equilíbrio, mas Mercúrio retrógrado também atinge Libra, e no trabalho, problemas com as iniciativas, tá? Ativa o elemento fogo aí, o elemento terra, para vocês trabalharem, porque tá atrapalhando um pouquinho, tá bom? Tem um romance no ar? Tem para o Libriano. Libriano que adora um romance, essa semana tem romance aí no ar. A carta da semana, os lírios, paz, harmonia e cuidar da alimentação, viu? Muita gente não sabe, mas a carta dos lírios fala que a pessoa está abusando dos alimentos, tá? Então, para o Libriano, esse é o recado. Vamos para o signo de Escorpião. Escorpião está com as rotinas aí atrapalhadas, as finanças vão melhorar essa semana. Para o escorpiano, vamos jogar aí, vamos aproveitar que está com sorte. Joga um pouquinho antes do eclipse, que o eclipse atrapalha, tá bom? Então, até sexta-feira, vamos jogar aí para muita sorte, tá bom? A carta da semana, a âncora traz estabilidade, traz coisas boas, segurança, tudo que você planejar essa semana é com pé firme, não é prego na areia, não, tá bom? Vamos para o signo de Capricórnio. Essa semana vai exigir paciência, capricorniano, porque você vai ser um dos signos atingidos pelo eclipse, tá bom? Então, é só ter paciência. Talvez tenha mudanças no lar, serão positivas, tá? Qualquer mudança que acontecer no lar vai ser positiva, arrumar ou mudança de casa também, tá? O dinheiro também tá entrando, mas cuidado com as brigas por causa de ciúme, tá bom? A carta da semana é o Cavaleiro, trazendo novidades no caminho e aberto a mudanças. Gente, eu acho que eu pulei Sagitário. Eu acho que pulou. Pulou? Vou deixar para o fim, então. Tá, Né? tá bom. Vou deixar para o fim, porque eu pulei Sagitário. Para o Aquário, para o aquariano, a comunicação está mais intensa. Então, o que você tem que tomar cuidado com o falatório, tá? Ai, comunicação tá boa para uma entrevista de emprego, para uma boa conversa, tá boa, mas você pode falar demais, então cuidado aí com os falatórios para não ter energia negativa. O trabalho pede um pouco de dedicação extra, o aquariano está saindo fora, um pouco preguiçoso, e no amor o clima é quente, mas o risco de treta é grande, viu? A carta da semana é a cobra pede para que cuide da saúde, e lembra das tretas que eu falei? A cobra pode trazer aí. Então, cuidado com a linguinha aí, o aquariano, tá? Para o signo de peixes, sonhos estão em foco, finanças, tá? Muita gente, eu vejo muitos astrólogos falando que esse eclipse vai atingir os piscianos, mas nem no eixo dos piscianos está. Então, assim, os piscianos não vão ser tão atingidos assim, não, tá? Mas, assim, tem que ter prestar um pouco atenção aí, prudência, né? Porque a gente tem que lembrar que está no Mercúrio retrógrado, então tem que tomar cuidado. A carta da semana é o coração, o amor em alta aí, aparecendo aí pro pisciano. E agora nós temos que falar do sagitariano, isso? Sagitário. Para o Sagitário. Sagitário, essa semana, também é um signo que não vai ser atingido pelo eclipse, tá? Muito pelo contrário. Para o Sagitariano, essa semana tá um pouquinho magoado, um pouquinho triste com algumas coisas, mas vem a carta para mostrar que a carta mesmo. Então, vindo novidades aí para o Sagitariano, alguém vai te mandar uma mensagem, porque agora não é mais carta, né? Vai te mandar uma mensagem pedindo desculpa, fazendo vocês voltando à amizade aí, então dá tudo certo aí para o Sagitariano. Mas também, gente, ó, com Mercúrio retrógrado desse eclipse, acho que todos os signos vão ter que se cuidar essa semana. Uhum. Tá Certo? bom. Tá ok. E lembrando, gente, quem não deixou o like, vamos deixar o seu like aí, ó. Bate com o dedo aí na tela, bateu com o dedo, aparece um joinha, você deu like, para sempre trazer mais pessoas para nossa live aí. Então, vamos deixar o like quem não deu ainda, tá bom? Exatamente. Isso mesmo, E comentário, like, tudo isso é é muito importante.
Quer ir para o próximo assunto, então? O próximo assunto, gente, foi assim uma coisa, porque eu sou taurina teimosa, né? Então, eu não me conformava que eu não conseguia o mapa do Michael, porque eu precisava saber, porque eu sabia o lado da Vitória, né? Que foi uma vítima. E quando ele chamou todo mundo lá para falar que ele era o responsável, que ele fez tudo sozinho, eu falei, essa não colou para mim. E todo mundo aceitar. Eu falei, das duas a uma, né? Ou aceitaram porque eles precisam investigar e o povo não tá deixando, ou aceitaram por, sei lá, por. Ai, gente, até por incompetência, né? Porque não é possível que aceitem. Nem saíram todos os laudos, tem laudos para sair ainda. Tem É, laudos que são complexos. Tem que fazer. Quando vai lá e faz a. Ai, igual fizeram da DNA, né? Suzane, que tem que mostrar como que ele cometeu o crime, A reconstituição, reconstituição. Então, assim, eu não consigo acreditar que ele tenha feito tudo sozinho, até pela limpeza das coisas, que tinha tudo muito limpo. Ele falar, eu queimei o celular dela ter dado sinal em Campinas, num lugar que em Campinas é conhecido como que tem bastante mulheres da vida, sabe? Agora tem o tal da mulher do job, que é o Jardim Itatinga. Então, assim, tem umas histórias que estão muito mal contadas. Então, sim. eu acredito, se eu não me engano, já voltaram atrás, né? Eu não acompanhei depois de ontem, mas eu tinha visto alguma coisa que eles voltaram, parece que os advogados já não estavam aceitando ele falar que tinha feito tudo sozinho, mas ele queria porque ele queria, ou está sofrendo alguma pressão ou alguma coisa. Não sei o que que é, mas essa história ainda vai dar pano para manga, tá? E aí eu acabei descobrindo a data de nascimento do Michael e consegui fazer o mapa dele. Coincidentemente, André, ele faz aniversário no mesmo dia da Aline do Big Brother. Olha, que coincidência. Que dia que é? 22 de junho. Os dois são cancerianos, Tá. 22 de né? junho. É, Não, Fabiana, que ele deve ter culpa, isso acho que não tem mais dúvida, mas que ele tenha feito sozinho, é. Tem coisas estranho, né? escondidas aí, Tem né, coisa que escondida, tem coisa precisa ser nebulosa. blindada, É. né? Bom, quando eu fiz o mapa, já deu aquele ascendente em escorpião. Gente, o escorpiano, ele tem uma coisa da frieza. Não é uma regra, não é todo mundo. Por isso que a gente faz mapa astral. Mas o dele, no caso, é um grau aí 29, que é um grau que a gente chama de anarético, que é problemático. E ele tem, assim, um intenso, profundo. Aliás, quem deve conhecer, porque a gente não sabe nada dele, é que ele tenha uma necessidade de controle muito grande e que ele goste muito de coisas tipo true crime, essas coisas que falam sobre o oculto. Porque quando a gente pega o mapa do Michael, existe uma casa que é uma casa que é muito complexa, ela fala de muitas coisas, que é a casa 8. Ele tem um stellium lá. E isso, assim, ele deve ser uma pessoa que tem dificuldade emocional, que tem uma relação com a treva. Não falo que ele vá lá e mexa com coisas ocultistas ou alguma coisa assim, mas que ele tenha uma coisa ruim, sabe, dentro dele, uma obsessão. Ele não, talvez ele não tenha ciência de que isso é certo ou que é errado, porque é a mente, né? A gente tem que lembrar que eu estou falando de uma pessoa que tem mãe, que tem pai, né? Então, eu Uhum. tomo muito cuidado com o que eu falo. Mas ele tem uma dificuldade com o emocional, deve ser uma pessoa super introspectiva, aquela pessoa. Não tem gente, André, que a gente olha, a gente não tem a menor ideia do que a pessoa está pensando e a gente fica É, meio medrosa. você Eu olha para a conheço gente pessoa, assim. é um ponto de interrogação, a pessoa, você não sabe o que a pessoa pensa, né? O que Não, ela porque a é. pessoa. Exatamente, ele é assim. Então, assim, eu sempre gosto de lembrar algumas coisas, né, que eu gosto muito de ensinar.
Tudo que Júpiter toca, Júpiter aumenta. Até uma dica aí para esse ano que a gente vai entrar em Júpiter. Se você é uma pessoa que é muito desligada, Júpiter vai aumentar isso. Então, tudo tem. Júpiter também traz regras, ele não é só esse bom paizão que a gente costuma falar. Ele tem Júpiter na casa 8, só que esse Júpiter, ele faz a conjunção com a Lua. E isso traz um grande problema, porque aí ele toca mais ainda o oculto, toca ainda mais o problemático. Isso torna ele a pessoa obsessiva, ela não sabe controlar os sentimentos. De repente, uma pessoa normal gostasse da Vitória, vamos supor, e falar: eu gosto de você, vamos conversar, vamos ficar junto, e pipipi. Não, ele não. Ele não sabe lidar com isso. Então, ela vai ser minha, ela tem que ser minha, eu vou falar isso para ela, supondo, tá? Supostamente. Vou falar isso para ela, e se ela aceitar, ok. Se ela não aceitar, ela vai ser minha de qualquer jeito. Então, assim, é uma pessoa que é assim, entendeu? Mesmo namorando, aliás, esse namoro, esse casamento super esquisito, né? Porque já falaram um monte de coisa sobre, e de repente pode ter sido isso que aconteceu. Ele tem problemas de relacionamento, ele devia ter problema de relacionamento com essa moça que ele estava. Ele tem impedimentos no relacionamento. Então, para ele, ele nunca é aquela pessoa que quer ter um relacionamento, porque ele tem casa 7 em touro, quer ter um relacionamento firme, uma coisa, mas ele nunca vai estar satisfeito porque Saturno fica nesse lugar. Então, ele podia casar com a mulher mais linda, perfeita do mundo, que ele ia procurar outra para encher o saco. Então, ele é uma pessoa muito esquisita, muito assim. O mapa a hora que eu peguei o mapa, eu falei: meu Deus, como pode ser tão perfeito? E cada dia mais eu fico mais apaixonada por mapa astral. Esse Marte, ele tem também um pequeno estélio na casa 1, não pode ser considerado estélio, mas ele tem vários planetas ali na casa 1 também. Então, assim, Marte na casa 1. Então, ele é uma pessoa que ele é raivosa, ele tem raiva dentro dele, ele tem ódio. Já nasceu assim, já era uma criança que devia ter dado problema na escola, briguenta ou não, né? Porque aí é quietinho demais e aí não fica só isolado, uma pessoa bem isolada. E ele tem Netuno na casa 3, onde rege os pensamentos, o aprendizado, a comunicação. Deve ter aprendido, deve ter demorado para aprender as coisas, tudo que ele pensa é muito confuso. Então, ele já é uma pessoa que tem vários problemas, principalmente com o psicológico. Né? Ele tem essa lua na casa 8, fala muito, né? Muito instável, muito, muito instável. Tem essa coisa com o mistério da vida, talvez ver acontecendo a coisa deu prazer. Então, talvez, gente, não seja a primeira vez, principalmente se ele fez sozinho. Porque, assim, tá muito... ele tem muita contradição. Mas tem muita coisa, por exemplo, se ele transportou no carro, como que o carro está limpo? Tem uma gotinha lá que eles conseguiram, um fio de cabelo que eles conseguiram. Então, assim, tá tudo muito esquisito, não tem como, porque aonde foram feitos cortes nela, infelizmente, muito sangue, não tinha controle disso. Então, assim, tá muito estranho, tá muito esquisito. Ele tem Mercúrio retrógrado na casa 8, que traz esses pensamentos obsessivos. Ele não deve ter sido com a Vitória, tá? Isso daí já deve ter acontecido várias vezes desde que ele se tornou adolescente. Pode ser ter tido algum problema numa das fases, né? Ou na fase oral, anal, a pessoa começa a ter problema ali e aí se torna obsessivo, tá? Então, deve ter sido desde pequeno, mãe deve conhecer, pai deve conhecer, já sabia que não era brincadeira, né? E, assim, pelas configurações, essas tendências, né, de viver essas situações estranhas, e ter essa casa 8 super povoada, né, super cheia de planetas,
Ele é uma pessoa que tem muitos mistérios. Ali, cada machadada, uma minhoca. Se mexer, vão achar muita coisa. Porque, assim, já dá para ver, a pessoa já tem uma dificuldade de se mostrar, né? Então, bom, com Júpiter tocando tudo isso, tem uma expansão aí com um tema que fala de morte, de mistério. Gente, toda essa configuração, resumindo, ele pode ter feito isso só para ver como que é. E escolheu ela. Misericórdia. Hum, Infelizmente, porque ele já deve ter tentado, ele já deve ter pensado em tudo. E quando você olha, assim, os detalhes de alguma coisa, ele deve ter assistido muita coisa sobre isso. Porque ele tentou fazer tudo. E ele tem alguma arma escondida, arma que eu falo, né? Algum trunfo, alguma coisa, porque ele sabe o que ele está fazendo. Mas, assim, mais uma vez, pelo mapa, não fez sozinho, gente. Ou ele envolveu alguém e a pessoa, tipo, me tira fora disso, você que me colocou nisso, eu fiz para te ajudar, né? Ou ele convidou mesmo o pessoal, foi, né? Então, ou, né? Ainda tem aquela outra senhora que precisa, tudo bem, que ela era envolvida com que também é uma coisa muito estranha. Então, assim, eu acho que bater o martelo, falar é isso, acabou. Não, tem muito mistério por detrás disso, tem muito mistério aí e vai aparecer. Mas que ele tem um problema com normas. Ele tem a Lilith fazendo conjunção com Urano, que é que nem eu falei, foi em alguma das fases que ele foi ou criado, ou você pode tudo, faça tudo, sabe, sem limites. Sabe, aquela criança que mata passarinho, que mata bicho, é criança que você tem que tomar cuidado, porque ali não é, tem a empatia de. Então, assim, é nessa fase porque fala exatamente o que aconteceu na infância. Então, foi em uma dessas fases. Ele tem Lilith fazendo conjunção com Urano. Então, assim, é uma rebeldia com as normas sociais, porque a gente cresce aprendendo, né, André? Isso é certo, isso é errado. A gente é, tem dentro da gente, por exemplo, empatia, um passarinho, você vai querer salvar, você vai querer que ele viva. Ele não. Então, ele já teve problema lá e levou para. Então, assim, só de pensar que a cabeça dele é uma cabeça muito bagunçada, e a pessoa assim, ela está condenada na vida? Não, mas precisa se tratar, porque isso é um problema psicológico, psiquiátrico. Então, sim. assim, se tivesse se tratado, se cuidado, cuidado com carinho, às vezes a família, né, é ignorante, tudo, não sabe. E aí eu É, fiz a sinastria deles, realmente, se eles tiveram alguma coisa, foi bem aquele lesco-lesco, rápida. sabe? Hum, Nada importante, nada assim. Ele é uma pessoa que, por incrível que pareça, ele tem proteção de São Miguel Arcanjo. E se ele fosse uma hum, pessoa que tivesse sido criado perto da religião, perto da ele teria mudado tudo isso, porque ele seria uma outra pessoa, uma boa pessoa. sim. Talvez foi criado aí, não sei, ou abandonou. Então, assim, porque ele é uma pessoa que ele tem uma estrela que chama da Beck, que fala sobre arrogância. Então, como ele tem esse problema da questão da rebeldia com a norma da sociedade, ele não aceita. Então, eu não vou aceitar a religião. E seria bom para ele, porque ele iria ter uma proteção extra. Mas ele tem uma estrela que chama Menkalinan, que vai levar ele para a ruína e para a desgraça. Então, ele deveria ter ficado perto da religião, ele seria Religião. salvo. Uma religião, uma doutrina, qualquer coisa teria salvo esse menino de pensar besteira, fazer besteira e agir, né? Isso que foi pior, agir. Ele agiu. E realmente, ele tem outra estrela que chama Hazalgate, que leva ele a paixões perigosas. Então, ele realmente poderia estar apaixonado por ela e ter tomado uma decisão, é minha, ninguém toca, é só minha, não vai ficar comigo? Tá bom, então não vai ficar com mais ninguém. É Entendi. isso, quanto a isso, eu acho que não terminou, não é assim. Eu acredito muito mais que eles tenham feito isso para dar um sossego para o caso,
para ver se eles conseguem investigar, né? Se eles conseguem mexer, porque tá muita gente mexendo, muita curiosidade, muita gente falando. A menina tinha 17 anos, não podia ter vazado a quantidade de informação que vazou. Então, né? É isso. É, é isso mesmo. Ô, Paula, e prisão dele, né? Os advogados estão tentando que ele seja solto, né? Você vê que ele vai ficar preso, alguma coisa assim. Na verdade, gente, tem que pensar que eles vão pensar no réu, né? Sempre. Por exemplo, ele, se eu falar, se você comete um crime, né? Eu não sei se pode falar isso no YouTube. Eu tenho medo, tem umas coisas que eu não É, posso falar. Acho que pode. crime não é bom falar a palavra. É? É, a gente Tá. fala CRI no Tá. YouTube. Então, se ele vai cometer, se ele falar que é porque eu queria ver ela saindo da vida, claro que a pena é uma, mas se ele falar que eles tinham um caso, a pena é outra. Porque é É, passional, tudo que se relaciona. Então, a pena é outra. Então, gente, tem muita dúvida nesse caso. Entende? sim, Eu não acredito que tenha sido só isso. Tem mais coisa. Entende? Maldade mesmo. A menina não era envolvida com nada. A menina era uma menina boa. Entende? é, Ela provavelmente, como eu falei, ela não estava sabendo, ela nem estava sabendo que o cara gostava. Sabe assim, esse aí gosta de mim, ó, tá vendo? Coisa boba. Para ela não era nada. Ela não sabia o que estava acontecendo. A ideia é que ela não sabia nada do que estava acontecendo. Se era gente que estava tramando contra ela, se era gente que estava falando mal dela. Então, assim, isso eles vão tentar diminuir. Agora eles vão falar o quê? Que ele é doido. Não é mais fácil falar que é é, doido? Então, é, diminuir a pena, diminui. Então, eles vão tentar tudo, gente, mas não é não, viu? Ele precisava só ter sido menos arrogante, ter ficado mais perto da humildade, ter ficado mais perto da religião. Na verdade, ele deve ter sido ou criado, ou se, como ele é revoltado, vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, ninguém manda em mim. E ficou sem limite, é, tá? é Mas isso. assim, nós vamos ver muita coisa. Ele vai ficar preso, sim, né? Mas ainda tem coisa ainda para acontecer nesse caso. Não, não é só isso, não. Ele não é assim. Eu acho que a prova agora decisiva, né, assim, que não vai ter como negar é o DNA, né, do cabelo que foi encontrado no carro dele e o pouquinho de Sangue. sangue, né? Acho que vai ser Exatamente. decisivo, né? Opa, Sim, isso aí, ela estava no seu carro sim, né? Mesmo se negar, enfim, né? Qualquer coisa assim, né? exatamente. Então, assim, para você ver como é antecipado. Imagina, se você é advogado desse cara, você vai falar, vai deixar ele confessar? Não, não saiu nem o DNA, É. né? Então, assim, Uhum. gente, isso é uma loucura. E aí vai o, o delegado e fala qualquer coisa. Ele é isso aí. Mas e aí? O cara nem respondeu pergunta nem nada, assim, ficou muito tudo no ar. Então, eu acho que é para tentar diminuir, mas assim, que ele fica preso, sim. Outra coisa é que eu ia falar? Perdi o time. Do Michael. Era do Michael, mas eu perdi o time, eu ia falar. Deixa, Ah, deixa. Eu esqueci mesmo. Gente, essa acontece. semana tá feia a coisa, viu? É. Ai, credo, ontem eu quase cancelei a agenda, porque assim, passando mal, esse eclipse tá mexendo comigo, mexendo muito. Nem sei se é o eclipse, se é porque eu não me cuido mesmo. Mas eu acho que como você esqueceu é porque não era para ser falado. Vamos ver isso. Tá bom, É, melhor, né? Melhor. E eu esqueci é. mesmo, né? Esqueci feio. Foi pra descarga. Foi embora, eu não lembro nem. Perdi total. Pode falar, André. Mais alguma pergunta? Não, mas acho que era isso, né, gente? Aquela história, né? Os advogados de defesa vai defender, obviamente, né? Então vai negar tudo, enfim. Eu estava vendo uma entrevista agora dos advogados, quando é questionado, né, sobre algumas provas, fotos no celular dela, não sei o que, o advogado fala, isso está em segredo de justiça, ou seja, o advogado não vai falar. Então, o Não advogado vai conta. defender até o fim, né? É isso. Então, assim, tem segredo de justiça, não tem, sabe?
tudo vazado, como vaza? Eu falei, gente, acho que nem da questão de Nardone, essas coisas, vazou tanta coisa, gente, vazou muita coisa. E aí eu lembrei que eu ia falar da reconstituição. Então, assim, Hum, precisa, o cara confessou, tem que ter a reconstituição, né? Então, ele vai fazer, como é que é? Aí é nessa que a gente pode ver. Mas assim, ai, não engoli não, gente, desculpa, hum, mas não engoli não. Eu acredito muito que eles tenham feito isso para poder continuar investigando, né? Ai, sim. vamos dar um, como que fala assim, um sossego para isso, para a gente A gente poder. coloca uma resposta aí e a gente continua investigando e dá uma acalmada no caso. Mas não acalmou, não, tá? Não Continua todo mundo acabou, falando. nossa. É. E teve E a, briga de gente se acusando. Nossa, é muito estranho, porque até parece que eu não tô nem envolvida no caso, vou brigar no bar acusando. É, você estava lá, a gente viu, não sabe? é, e parece que a reconstituição ele não vai participar, viu? Porque parece que ele não é obrigado, né? Produzir É, provas não. contra ele mesmo. E aí parece que ele não vai, então tá presente, né? Na reconstituição. Mas, Essa eu também não estava sabendo. Não é, consigo acompanhar, gente. Eu, é eu muita faço informação, mapas. né? Cada dia é uma coisa diferente, né? Eu faço os mapas e não são só os mapas, né? Eu tenho que fazer os cálculos. Eu olho vários tipos de mapas, eu olho estrela fixa, eu olho o asteroide, então eu olho muita coisa. E Uhum. então não é só o mapa, né? Eu vejo. Então, tem dia que eu não olho nem 10 horas da noite eu abro alguma coisa para ver, não dá tempo. Tanto que tem Uhum. gente que fala, seu Instagram é abandonado, que não dá tempo É de muita fazer coisa. nada no Instagram. É. Ô, Eu até Paula, tento. o mapa dele, pelo que você falou, é um mapa de uma pessoa bem problemática, né? É comum ter mapas assim? É É. comum. Assim, não tanto. Mas, assim, geralmente, quem me procura são pessoas muito conscientes, você acredita? Então, assim, elas já falam, eu tenho esse problema, assim, assim, eu queria mudar isso, como que eu faço? Que nem se ele me procurasse, que eu acho difícil, tá? Pela configuração do mapa dele, ele é um canceriano. O canceriano, ele normalmente ele já guarda muita mágoa. Já é uma coisa do signo, tanto que você pode ver que os cancerianos, eles não são pessoas que aceitam as coisas muito facilmente. São pessoas um pouco mais difíceis. E aí ele tem a configuração, é muita água, sabe? É muita emoção. Aí ele tem o ascendente em escorpião, que é mais água, mais emoção. Então, assim, as pessoas que têm essas questões, elas já são muito emocionadas. Então, assim, acontece de aparecer aqui, acontece. Mas aí a pessoa tem uma consciência, ela já vem, ela fala, olha, eu tenho esse problema, o que que eu posso fazer para mudar, que caminho que eu devo seguir. Para você ter noção, no mapa da gente, a gente tem o Nodo Norte, que é o que fala da nossa missão de vida. O dele, você acredita que é na casa 8, que é relacionado a mortes e mistérios? A missão de vida dele? A missão de vida dele. É. E, e aí tem o Nodo Sul, que é o que é para deixar para lá, que é correr atrás de dinheiro, trabalhar essas coisas, deixa para lá. Mas na missão de vida dele é. E o que que você tem que fazer quando é a missão? Cumprir a sua missão. Seu problema é esse? Então eu vou combater isso para viver a minha missão com dignidade, porque eu não quero ter problemas e levar esses problemas para outras vidas ou para o que a sua religião ou porque a sua crença, na verdade, te ensine. Então, André, ele é uma pessoa muito complicada. Jamais eu acho que me procuraria pela configuração, vou ser bem sincera. Eu já fiz, acho que mais de 5.000 mapas. Eu acho que jamais ele me procuraria. Então, não é um mapa que costuma vir, a pessoa é muito tinhosa mesmo, sabe? A pessoa é. Então, assim, não vai procurar mapa para pedir ajuda, para. Não, pode esquecer. Uhum. Geralmente, quando a pessoa é muito problemática, assim, né, já vem, igual você falou, vem desde a infância e continua, a pessoa não vai atrás para resolver, não procura uma ajuda e continua problemática até chegar na situação que chegou a dele, né? André, o mais difícil é você ter consciência do problema que você tem. E isso pode não acontecer.
ele achar que tudo isso está certo, por essa É, revolta das regras da sociedade. Então, ele é uma pessoa que achava que tá certo, tá certo. Então, assim, é difícil. É igual quando você quer parar de fumar, você tem que ter consciência que o cigarro tá te fazendo mal, parar de comer a comida tá te fazendo mal. Então, assim, é uma decisão que você tem que dar aquele start, falar, não, não quero mais isso para minha vida. E talvez a pessoa possa passar uma vida sem saber que ela tem, porque ela não tem consciência de que aquilo está errado. é, Então, é complicado. Sabe que é errado para a sociedade, mas por dentro dele ele tem que agir, porque é aquilo que vai fazer ele feliz, sei lá. é complicado, né? Complicado, mas tá ok. Exatamente. Então, para o outro assunto agora, que é o Bolsonaro, né? Tan, tan, tan. Vamos para o assunto Bolsonaro. Fiz aqui, né? Olhei de novo a revolução do Bolsonaro. Não tá boa, como eu falei, né? Ele fez aniversário agora, dia 21. É, sexta-feira. Foi na sexta-feira o aniversário dele. Então, aí muda a revolução, né? Muda a questão. Peraí, só virar um pouquinho, porque tá voando as folhas aqui. E assim, ele entrou com ascendente em câncer, o Bolsonaro, e muito nervoso. Ele entrou com ascendente em câncer com Marte ali nessa mesma casa. Então, assim, gente, ele está extremamente nervoso, ele pode estar fingindo costume muito bem, eu tô bem, tá tudo bem. Não tá, não. Ele está muito, muito, muito estressado. E sabe onde isso vai parar? Na saúde dele. Bolsonaro vai ter problemas assim de saúde esse ano. Não estou desejando. Quero deixar claro, não tenho nenhum posicionamento político, não tenho nada até falar sobre isso, né, André? Porque o pessoal aqui É, às vezes é meio cruel com a gente. Mas assim, ele precisa cuidar muito da saúde. Pelo que eu vi ele comentando, ele foi num podcast importante essa semana e eu vi um corte, acabei vendo um corte, ele falando que ele usa chip, que ele repõe as vitaminas, tudo isso é importante, porque assim, ele tá com uma saúde bem complexa para esse ano. E com esse nervoso, gente, porque o que que acontece? Quando você está muito nervoso, isso tende a reverberar na saúde, não tem jeito, você pode fugir, fingir que está tudo bem, aí de repente começa a dar um problema ósseo e você tem aquela artrite, não sei o quê, e você fala, da onde veio isso? Emocional, entendeu? Porque realmente é muito difícil, o que ele está passando, realmente muito difícil, né? Então, vai passar por esse julgamento, que é hoje, já começou, né? Acho que retomava agora, no começo da live. E assim, com Plutão, que ele está na casa 8, Plutão na casa 8 é complexo, pode falar sobre prisões, reviravolta. Então, assim, tem fortes indícios de que ele pode acontecer alguma coisa. Ele não vai ser preso hoje, a não ser que existam provas que ele pode fugir. Aí ele pode ser que se torne um preso. Hoje eu olhei, o trânsito dele está muito bom, até assim, dá para ele respirar aliviado, porque talvez ele nem sequer se torne réu. Nessa vez, hum, não. Porque, assim, esses processos, eles vão andando, né? Eles vão se movimentando, vão aparecendo provas, vão aparecendo algumas coisas. O Sol, nós estamos com o Sol em Áries, que rege o signo dele. Mercúrio está retrógrado, Vênus está retrógrado, e tudo isso está atingindo a casa 10 do Bolsonaro. Então, assim, indica muita exposição. Muita, muita, muita. Então, assim, ele vai vão expor coisas que ele não gostaria que fosse exposta, tá? Coisas que vão vir à tona as coisas. Então, eu acho que ainda tem mais desse julgamento, deve ter tido muito pouca conversa ainda sobre ele, tá? E assim, a maior problema aqui, sabe quem é? É a defesa dele. Eu acredito que ele tenha feito uma má escolha da defesa dele.
É, Deveriam ser outros advogados, porque é como se tivesse uma falta de clareza na defesa dele. O mapa dele indica confusão e dificuldade dele escapar, porque provavelmente teria algum tipo de brecha, falar a verdade, algum tipo de prova que ele podia ter se saído bem, André. Mas sim. ele está sendo prejudicado por uma coisa que é mal feita. Muito Tá. mal feita, tá? Então, assim, e aí ele tá com Saturno na casa 9 em peixes, e isso simboliza, tipo, consequência de punição. Então, assim, eles querem punir ele, não tem jeito. E pode indicar, assim, esses processos legais difíceis e até condenação. Vai acontecer agora? Não. Vai acontecer mais para frente. Pelo menos é o que o mapa indica, tá? Ele não é preso hoje, ele não será preso essa semana, mas ele pode se tornar réu, sim, senhor, tá? Porque ele tá com Plutão na casa 8 e é uma crise profunda e a perda do poder. Então, assim, tá complicado. A É, questão é um ano desafiador, ele entrou em ano de nodos, então, assim, hoje para ele é muito difícil pelo mapa todo dele. Então, na astrologia, há a possibilidade, sim, dele ser preso, não agora, mas ele se tornar réu. E tem mais uma, viu? Com Marte dele está na casa 1 e 2. Então, por isso, do 1 e 12, desculpa, que é um eixo não, uma cúspide, né? Fica ali na casa 1 e 2, que é um pedaço de uma pizza, fica ali em duas casas. Isso indica que tem coisa ainda no bastidor, é alguma coisa que não falaram que vão falar. E esse Marte em Câncer, por ele estar ali na casa 12 e na casa 1, representa para ele o isolamento e as fugas. Então, gente, se acaso acontecer, pode ser que ele fuja sim, tá? Ele está beneficiado até pelo mapa para isso. Então, assim, Netuno, Saturno, na casa 9, que fala sobre as viagens para o exterior. Guarda essa informação. Esse mesmo Netuno é que traz confusão e incerteza. Então, assim, além de tudo, pode ainda acontecer uma coisa, dele tentar sair e ser bloqueado, ou ele ir para algum lugar e mandarem ele. Então, ele está assim, ele está perdido, porque assim, vão pegar? Vão pegar. uhum, entendi. Ele não tem como fugir. Então, assim, tem as movimentações secretas que vão aparecer aí durante o processo. Ele vai ter dificuldade com essa fuga, não vai ser fácil, Saturno está atrapalhando ele. Ele tem esses obstáculos que ele não estava esperando. Então, assim, vamos supor, tá? Ele achar que o Trump vai ajudar. Trump está garantindo que vai ajudar. E chegar na hora e falar, vou ajudar ele por quê? Nem presidente ele pode ser mais, tô fora, vai, volta pro seu lugar. Então, assim, ele tá numa sinuca de bico, gente. Ele não tem, ele já perdeu muitos aliados, ele tá com essa coisa de perder esses aliados ainda, por conta dessas configurações de Saturno com Netuno. Então, as alianças dele estão perdidas. Então, Uhum. é muita oração para ele sair dessa situação e muita sorte, de repente, né? Ele tem uns fatores de sorte no mapa que ele pode se livrar, mas eu acho muito difícil, porque assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, de Tá. algum jeito, ele vai ter essa punição, injusta ou justa, né? Quem vai decidir, infelizmente, não é quem deveria, né? Tem algumas coisas nesse processo que eu também não concordo, mas também não trabalho com direito, eu não tenho que concordar com nada. Mas assim, que eles vão conseguir de alguma forma, e ele tá prejudicado porque a defesa dele deve ser ruim.
Entendi. Ô, Paula, pelo que você falou aí, tá bem complicada a situação dele em todos os aspectos, até saúde, né? E, por exemplo, uma pessoa dessa, que aí se ele procurasse você, ô, Paula, faz meu mapa aí e me aponta aí o que que eu devo fazer. No caso dele, tem como fazer alguma coisa ou não dá para fazer nada nesse momento, é só rezar? Nesse momento é só rezar, porque tem coisas, André, que as pessoas elas Ah, não entendem que elas têm que passar na vida, ou hum, por algum motivo, ou de justiça divina, ou para ela aprender. Nunca uma situação ruim acontece com a pessoa porque, ai, que injustiça, ai, tem uma explicação, tem um ensinamento naquilo, né? Os orientais, eles prezam muito por isso. Então, assim, aí ele tem que aceitar? Não, ele não tem que aceitar. Quando vem uma pessoa numa situação dessa, você não tem que aceitar, você tem que lutar. O que que você pode fazer? Ah, vamos trocar a defesa, vamos trocar a estratégia, olhar as coisas de outro ângulo. Tudo tem jeito, André, não tem jeito para a morte. Procure outra ajuda, procure outras pessoas, né? Que ele pode. Ficar perto de Deus ajuda, ajuda muito, né? Mas assim, ele está numa situação que ele está só perdendo, sem parar, já há muito tempo. Então, o que uhum. que insistir não vai dar certo, tem que mudar a estratégia, no caso dele. E tudo isso é um aprendizado, ou para ele ver a vida de outra forma, ou, né, ele que vai ter que ver o aprendizado que ele vai aprender com isso, com essas coisas ruins. E quem está olhando de fora também, porque a gente não precisa só passar por coisas ruins, a gente pode pegar como exemplo. E aí tem que ter o senso crítico, tem que olhar, né, se como é que a pessoa está agindo, será que ela está agindo certo? Será que ela realmente fez certo? Será que era isso mesmo? E às vezes a pessoa até agiu numa intenção de fazer um bem e acabou fazendo mal. Então, assim, até isso tem que aprender, nunca mais eu vou fazer isso. Então é isso, às vezes as situações ruins também para te tirar de alguma situação pior, né? É. Um livramento de alguma coisa, né? Então, E às vezes a gente passa algumas coisas ruins na nossa vida, às vezes é um karma também, aquilo a gente tem que passar, né, para a gente poder enxergar as coisas de um outro jeito, sim, né? Porque já imaginou se a nossa vida só fosse coisa boa, tudo que a gente quer desse certo, né? A gente não ia evoluir como ser humano, a gente não ia aprender, às vezes até injustiça, né, que acontece e é para a gente aprender, saber lidar, né? exatamente, André. E às vezes a gente precisa também ver, né, que, por exemplo, o pobre acha que o problema dele é o dinheiro, o rico acha que o problema dele é o amor. Então, assim, nunca as pessoas vão estar 100%. O solteiro quer casar, o casado quer É, separar. Então, assim, vai ter sempre sempre vai problema. vai ter, né? Então, assim, o que que a gente precisa ver? O que que é ensinamento? O que que eu devo insistir? O que que eu não devo? Tá vendo? Tem a oportunidade. O eclipse é ruim, mas é uma oportunidade de você repensar a sua vida. Ele ajuda nisso. Então, assim, vamos pensar, repensar, por que que eu cheguei aqui? Por que que isso aconteceu comigo? O que que eu devo mudar? Qual a estratégia? Então, assim, sempre tem uma saída. No mapa, sempre vai ter uma saída. A gente sempre vai conversar, vai, apareceu aí, ele veio falar comigo. Ah, aqui pelo seu mapa, procura outros advogados, destitui esse, porque esses aí vão só te ferrar mesmo, sabe? Porque eles não Uhum. estão sabendo o que estão fazendo, eles estão indo pelo caminho errado. Então, assim, procura outro, vai, segunda opinião. Vem muita gente com doença, né, André? Porque doença, muitas vezes, você fala, ah, eu não escolhi isso, né? Então, aí, então, o que que é para eu tirar disso? O que que eu devo fazer? A gente fala, sai tudo no Uhum. mapa, né? Vai ter sempre uma orientação, né? Sempre uma orientação, sempre. Até Uhum. nesse caso. E ele realmente também vai pegar saúde. E ele são muitos, assim, ele não está passando trânsitos bons, já vem de um tempo, né? Tanto assim, quando a gente vê, ele pegou a presidência e um ano que ele estava presidente veio a pandemia. É, 2018, acho que foi, né? Acho que 2 anos, né? Um ano e pouquinho, né? 2 anos. Então, É. assim, puta bomba, né, no colo da pessoa. Você vê que não foi fácil. Nada é fácil, mas o que que eu tenho que aprender com isso?
Eu devo insistir Eu devo É, insistir? Será que é esse meu será que não tá bom aonde eu cheguei? Ou será que eu devo insistir? Eu tenho que representar? Ele que e vai ter que ser ele com ele, né, não vai ter jeito. é. Ou seja, ele vai tirar uma lição de tudo isso, né, De enfim, né. tudo isso, com É certeza. isso mesmo. Tá bom. Então é Rever os isso. amigos, os advogados, porque, assim, às vezes ele pode estar achando que ele tem aliado e não tem tanto aliado assim, É, entendeu. e aquela história, né, quando a gente tá por cima, tá tudo ok, tem aquele monte de aliado, um monte de amigos, né, quando a gente tá no Exatamente. perrengue, fica 5 amigos e olhe lá para você contar E nos dedos das mãos, ótimo, né. se fica, não, às vezes nem fica nenhum. É, somem todos, né. É isso Pois é, mesmo. É, é isso pois mesmo. Tá ok. Então é isso, Paula, quer falar do seu mapa, seus contatos? Pode vamos. falar. Isso, vamos falar, minhas redes sociais, Paula Alquimista, com 2 L's, tá, tem no Instagram, tem o YouTube também. No Instagram, por incrível que pareça, ele tá lá abandonadinho, mas eu tô sempre olhando. Tem os links aí também para quem quiser entrar para falar no WhatsApp, tá? A agenda tá um pouco cheia, não vou mentir não, mas vai ter horário, então entre em contato que a gente encaixa, tá? Eu atendo alguns dias da semana, eu atendo à noite, tá? Para o pessoal que trabalha aí no horário comercial, tenho essa flexibilidade, tá? É, bom, faço mapa astral para ver como que a partir do seu nascimento até como vai ser a parte a sua partida. Tenho a sinastria para ver os casais, como que funciona, revolução solar, tá? Trânsitos. Então, tem gente que faz o mapa, quer voltar, quer conversar, quer ver mais um pouco, ver os trânsitos. Eu tenho esse atendimento também. Muita paciência por vídeo, né, André? Que aí dá para a gente É, conversar, a pessoa tirar dúvida. Não vou ficar mandando PDF que você não vai entender nada. É muito personalizado. tá bom, então o mapa dá para você saber tudo, inclusive até quanto mais ou menos você vai viver, vou viver muito, não vou, o mapa mostra todos Exatamente, os André. caminhos da sua vida. Pode fazer um monte de Exatamente. pergunta, né. Exatamente. Em que momento da vida você vai passar uma situação difícil? Ai, por que que eu quero saber? Para se preparar, né, André? Se É, prepara, você não precisa ser ignorante, não. Se prepara, se cuida. Ah, e você reverter aí algumas coisas que estão no caminho que você não quer passar. Então, tem como reverter também. Com o caridade, mapa com amor. O mapa mostra, você pode passar por um problema de saúde, então o que que eu posso fazer? Vai para o médico, faça exame antes, né, porque se fazer o exame, Exatamente. pode reverter essa situação. Então, para você se Exatamente. prevenir um monte de coisa, né. Então, ó, conta Exatamente. contato da Paula está aqui, o WhatsApp para quem quiser informações sobre o mapa, Instagram também fica embaixo aí fixado do vídeo, tá bom? Então é isso, Paula, te agradeço mais uma vez pela live, todo mundo que Eu que assistiu, e agradeço. na terça que vem estamos de volta, né. Estamos de volta às 2 horas da tarde. Mandem aí, digo sobre quem que vocês querem que fala. Desculpa eu estar um pouquinho tô atrapalhada hoje, mas eu acho que é porque eu tive uma semana um pouco mais difícil, mas estou aí, vamos marcar o horário e é isso. Boa semana a todos e que tudo dê certo para todo mundo, né? É um desejo. É isso mesmo. Então é isso. Obrigado, Paula. Obrigado a todos. Não esqueça Obrigada. de dar o like, gente. Bate com o dedinho aí na tela 2 vezes. Deixa o comentário aí. Então, até a próxima. André, obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau.